portal Ternura de Notícias, juntamente com as emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebe com muito prazer a presença de Bruno de Sá. Mas quem é Bruno de Sá? Bruno, 28 anos, um jovem que é nascido em Santo André, São Paulo, mas a família se mudou para Ibitinga há quase 15 anos. Então a gente aqui do portal, das emissoras, já considera ele ibitinguense de coração. Ele que é formado em licenciatura em Música, com habilitação plena em Educação Musical pela Universidade Federal de São Carlos, tem bacharelado em Canto Lírico pela USP e atualmente cursa justamente aí em Basel, na Suíça, importante curso justamente para qualificar, para não só buscar uma performance cada vez melhor como solista, onde atua no Brasil e também na Europa. Cantor lírico, realmente, foi um achado dentro de tantos talentos que a gente procura em meio a uma sociedade. Sem dúvida, ser um cantor lírico deve ser de suma, não só orgulho, mas uma satisfação muito grande, porque você realmente coloca o seu talento para outras pessoas. E é sabido que neste meio, nesta profissão, nós temos uma classificação vocal diferenciada, e isso você possui, Bruno. Conta pra gente, qual seria essa classificação e quando foi que você descobriu essa vocação, essa possibilidade vocal? Então, na verdade, eu comecei a cantar com 2 anos de idade. Os meus pais, eles cantavam em um coro na igreja e eu frequentava esses ensaios. E eu me lembro muito bem de, aos 2 anos, chegar para minha mãe e falar assim: mãe, eu gostaria de cantar. E minha mãe falou assim: sério? Queria cantar, tal. E aí eu tenho, assim, essa memória. Então, aos 2 anos eu comecei a cantar, mas tudo era hobby. Sempre foi cantando na igreja, cantando em coro infantil, coro de adolescente, como uma criança ligada à música. Eu não tinha até então nenhuma pretensão em ser cantor. Sempre foi muito hobby. E aí eu comecei a estudar piano, depois eu fui tocar clarinete, toquei 4 anos em orquestra. E quando eu entrei na UFSCar, na época eu era flautista, tocava flauta transversal e já entrei de cara para a orquestra da universidade e também no laboratório coral, que eram as atividades de canto que tinha dentro da universidade. E lá nesse laboratório, a professora percebeu que tinha alguma coisa diferente com a minha voz, que me possibilitaria, aí num futuro não tão distante, seguir a carreira de cantor. Então, a questão da classificação é o seguinte: as vozes femininas são classificadas em soprano, mezzo-soprano e contralto. Então, agudo, meio agudo e mais grave. E as vozes masculinas nós temos os tenores, os barítonos e os baixos. São essas as classificações mais tradicionais. Dentro delas existem outras especificidades que vão atender à característica da cor da voz, ao repertório. Enfim, são bem mais específicas. A minha voz, ela está fora dessa classificação. Desse contexto. Exatamente. Eu sou um sopranista. O que significa? Um homem que tem a voz como a de um soprano. Então, a minha voz cantada, ela é semelhante à voz feminina de um soprano. E existe, assim, mais popularmente, os contratenores, que são homens cuja voz original é barítono ou tenor e que estudam, desenvolvem a técnica de canto para alcançar um registro agudo e aí cantam como mezzo-soprano, como contralto. Então, são os contratenores. Mas, assim, digamos, seria uma voz fabricada, uma voz que você estuda e adquire. A minha voz, ela é naturalmente aguda. Então, durante a minha adolescência, quando a gente passa pela muda vocal, aquela fase do... A minha foi mais sutil, eu não perdi tantos agudos, eu só mudei o acesso com que eu adquiri esses agudos. Então, a minha voz, ela se manteve com características agudas. Poxa, diante de um talento nato como o Bruno, acho que você poderia então contar pra gente de tantas coisas bacanas, Porque quando a gente entra nesse universo aí falando de canto, falando de vozes, nos remete aí àquela sensação de que você faz isso com muito gosto, você tem muito amor pela sua profissão. E com isso teve a grande chance em participar aí de diversos concursos, inclusive concursos no qual você foi premiado. Então conta pra gente sobre essa trajetória de competição, de participações. Então, depois que eu me formei na UFSCar, eu percebi que eu poderia investir
nessa possibilidade vocal, investi e assumi a carreira de cantor lírico, efetivamente. E depois disso, as portas começaram a se abrir. Então, eu tive a oportunidade de solar em grandes teatros aqui no Brasil, participar do Festival de Ópera de Manaus, por exemplo, Festival de Trancoso, em São Paulo, fazendo ópera no Teatro São Pedro. Inclusive, agora, em agosto, eu farei o meu debut no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Enfim, e aí foram abrindo essas possibilidades. Participei de diversos concursos, na grande maioria deles cheguei até a final. Então, Prelúdio ganhei em segundo lugar, o Manhattan International Competition ganhei em segundo lugar, agora acabo de retornar da Itália, ganhei um segundo lugar, fui finalista do prêmio em Firenze e ganhei o primeiro prêmio em Sarzana, que é uma cidadezinha da Itália, que já tem um concurso tradicional aí já há 19 anos desse concurso, e eu tive o privilégio de ganhar o primeiro lugar. E qual que foi seu maior desafio, dentre todos eles? O maior desafio da minha carreira, por incrível que pareça, até hoje não foi nenhum concurso, nenhum concerto, foi um desafio da minha saúde. Então, o ano passado, exatamente um ano atrás, inclusive eu estava no meio da competição do programa Prelúdio, que foi exibido pela TV Cultura. Eu tinha acabado de gravar a primeira eliminatória, tinha retornado de Manaus, tinha feito uma série de óperas, emendei assim 3 óperas seguidas em um mês, e eu tive um pico de estresse, minha imunidade foi lá no pé, e eu tive uma paralisia facial. O meu Puxa lado vida. esquerdo parou completamente, assim, não tinha movimento algum. E durante 40 dias eu fiquei sem cantar, não cantava. Isso durante todo o programa, né? As gravações, as participações. E como foi suspender de uma vez? Graças a Deus, naqueles 40 dias eu só tinha um concerto que nem era tão, não era tão importante. Então, assim, eu consegui fazer, cantar, mas assim, bem mal. Mas eu pude ficar esses 40 dias sem cantar, mas logo em seguida vieram a agenda que eu já não poderia mais adiar. E afetou, foi tão grave a paralisia que afetou muito do meu canto. Eu não tive nenhum problema vocal, mas eu tive que reaprender, fazer todo um trabalho técnico, assim, do zero praticamente, para conseguir cantar de novo. Então foi assim um super desafio. Em uma semana, eu me lembro até hoje, numa quinta-feira eu tive um ensaio super cantando coisas pesadas, difíceis. Na outra quinta-feira eu já estava sem voz, sem poder cantar, com o rosto parado. Puxa vida, E então essa foi uma luta. Foi uma luta. E essa recuperação, assim, grave, durou cerca de 2 meses. Eu fiz alguns concertos, gravei a segunda eliminatória do concurso, tem até a imagem, eu com o rosto torto. E aí, claro, o movimento ele foi voltando gradativamente, eu fui retornando à audição, porque eu também fiquei com a audição prejudicada do ouvido esquerdo durante a recuperação. Então, assim, sem dúvida, foi o maior desafio da carreira, muito mais do que ter que enfrentar um palco enorme com uma plateia de 5.000 pessoas num teatro fora do país. Sem dúvida, lidar com essa recuperação, esse tempo do próprio corpo, foi muito desafiador. Qual que é o seu próximo projeto? Seu ingresso agora nos próximos meses? A gente está falando do norte até o final do ano. Por exemplo, você está aqui no Brasil, mas você vai retomar suas atividades lá na Suíça, onde você reside hoje. Sim, agora em agosto, no fim de agosto, eu tenho esse programa no Municipal de São Paulo, junto com a orquestra do Teatro Municipal. Em setembro, eu canto uma missa em si menor na Alemanha. Outubro, eu retorno para o Brasil, faço mais três concertos na Sala São Paulo, no dia 8, 9 e 10 de outubro. Aí, em novembro, eu volto de novo para a Europa, faço alguns concertos por lá, e em dezembro, um concerto na Alemanha, em comemoração ao Bernstein. Então, a gente vai fazer um concerto de Natal. Agenda cheia. Agenda cheia, agenda cheia. E é com a agenda cheia que a gente reconhece quanto Ibitinga possui talentos maravilhosos. Eu queria parabenizá-lo, né, não só pela sua história de superação em muitos momentos, que eu acho que é não só um enfrentamento que nós temos no dia a dia enquanto brasileiros, né, de se colocar
morando em outros países, surgem aí oportunidades, mas também são desafiadoras a todo momento, a todo instante. Mas, ao mesmo tempo, Bruno, para a gente fechar, as pessoas que nos assistem certamente querem conhecer um pouquinho de Bruno de Sá. Então, a gente fecha nesse momento. Eu acredito que uma das músicas que você mais se identifica, que você mais gosta, né, que você constrói aí dentro dessa voz como cantor lírico diferenciada, para que os nossos ouvintes fechem aí a sua participação hoje no portal. Eu vou cantar um trechinho da área Se Romeo tu uccisi un figlio, que é da ópera I Capuletti Montecchi, de Vincenzo Bellini. É a história de Romeu e Julieta. Perfeito. E é um momento onde o Romeu ele entra dentro do salão e ele confronta os adversários. Então, ele ainda vai falar assim, olha, eu quero conquistar a Julieta, então é um desafio. Maravilha! Fechamos aqui a presença de Bruno. Bruno, rezarei por você, torcendo muito pelo seu sucesso. Você merece, é um talento que também é de Bitinga. Obrigada. Obrigada.